Olá pessoal, bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês para a glória de Deus. Amém? Hoje a palavra de Deus se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 11, para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nesta manhã diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso, como um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chamas tu comum o que Deus purificou? E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. Também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e a tua casa, e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminhavam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens sípios, sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Assim, grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque eram homens de bem e cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. Então, achando-o, conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo.
Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorrer aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém. Glória a Deus. Essa palavra de Deus nesta manhã, que o Espírito Santo que esteve na casa e sobre os discípulos desde o princípio, esteja também agora sobre você, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Esta foi a palavra de Deus nesta manhã para edificar a sua casa, a sua vida e a sua família, para a glória do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Deus os abençoe, vos guarde, vos proteja. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Paz e prosperidade. Fiquem com Deus e com esta palavra no coração, para ser cada vez mais abençoado. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus e até amanhã.